Olá, pessoal do Festiva, é um prazer falar com vocês. Esse festival que une letra e música. Meu nome é Luiz Biagioni, eu escrevi alguns livros que têm um pouco de música, acredito que por isso eu fui convidado para falar um pouco sobre eles. No começo dos anos 2000, teve a explosão do Nick Hornby, né? Com seu Alta Fidelidade, todos os livros depois dele e de todos os autores que vieram a reboque dele, falando sobre música, fazendo citações a conjuntos, a músicos, né? Muitas vezes obscuros, fazendo com que os leitores fossem atrás daquela música que estava sendo citada e tal. Eu inicialmente tentei desconstruir um pouco isso, não fazer esse tipo de... não entrar nesse jogo citatório. Aí lancei alguns livros, né, que são considerados literatura pop, Elvis e Madonna, comédia mundana, mas tem poucas referências à música. Porém, eu decidi escrever uma história que tinha um jazz maníaco. E aí eu pesquisei bastante sobre jazz, tinha um porquê dele ser jazz maníaco, e eu quis estruturar o livro com 4 vozes, como se fosse um quarteto de jazz, inspirado mais ou menos no quarteto do John Coltrane, e escrevi A Viagem de James Amaro, onde James Amaro tem uma voz no livro que a minha intenção é que ele soasse como um trompete, como um sax alto, né? E ele tem um contraponto que faz a viagem com ele, que é o Alex Viano, personagem, que funciona como um baixo ou como um piano, apenas fazendo uma cama para a voz estridente do James Amaro. Eu gostei do resultado final, decidi usar o jazz em outro livro meu e acabei lançando há um ano, mais ou menos, Quatro Velhos. Quatro Velhos tem um personagem que é acusado de racismo por ouvir apenas cantoras brancas de jazz. Eu tive essa ideia lendo um livro do Rui Castro e desenvolvi a partir disso. E aí esse livro saiu pela Penalux e eu estava escrevendo um outro livro, agora quando veio a pandemia, e coloquei um pouco de jazz nele. O jazz não está na superfície. Algum Amor, que acaba de sair pela Penalux, conta a história do relacionamento entre uma publicitária e um escritor ao longo de 30, 40 anos. Eu acredito que o jazz funciona muito bem para os meus livros, ele dá uma ambientação, e o que eu cito é facilmente encontrável hoje, né? No Spotify, no YouTube, e aí acaba dando um contorno bonito, bacana para o texto que eu procuro fazer. Procuro mesclar isso de maneira consciente, né? Para que o leitor tenha uma experiência também, enquanto lê o livro, poder ouvir a música.